Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês. Novamente nesse dia, hoje é quarta-feira, praticamente o início da semana, porque muitas pessoas fizeram um feriadão aí, do dia de finados, das pessoas que foram lembradas no dia de ontem. Muitas pessoas estão começando hoje, a atividade de trabalhos da semana. Queremos colocar tudo nas mãos de Deus, pedir a intercessão de São José pelas nossas famílias, também nossos trabalhos, as nossas atividades. E hoje também a igreja nos convida a celebrar São Martinho de Lima. Então, que nós possamos pedir a intercessão de São Martinho sobre cada um de nós, nossas famílias. Vamos rezar juntos com a palavra de Deus. Você pode pegar também a sua Bíblia aí na sua casa. O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. O texto diz assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e irmãs, Jesus, na palavra de hoje, nos ensina, fazendo essa distinção entre o discipulado e a nossa vivência na prática diária. Você vai dizer, uns são mais importantes do que os outros? Não. A missão é específica, mas o trabalho evangelizador é igual em ambas as partes. O que o discípulo pode fazer? O discípulo tem mais tempo, então ele consegue dedicar um tempo maior para a evangelização. Aí você vai dizer, mas e um pai de família, uma mãe de família? Devem ser também discípulos do Senhor? Não irão conseguir ser discípulos, por exemplo, como um religioso ou como uma religiosa que dedica plenamente o seu tempo para isso. Mas são convidados também a evangelizar. E de que forma esses irão evangelizar? Vão evangelizar dentro das suas casas, nesse contexto familiar, nesse contexto do trabalho, nesse contexto social. E essa evangelização é fundamental? Sim, é fundamental. Portanto, a responsabilidade maior, inclusive, é daquele que se torna discípulo. Por isso Jesus diz, você quer ser meu discípulo? Então você precisa se desapegar, porque a responsabilidade sobre você é maior. Você tem um trabalho ainda maior. Aquele que diz, olha, eu quero ser padre, eu quero ser um religioso, eu quero ser uma irmã religiosa, tem uma obrigação ainda maior na área da evangelização. Porque tendo maior tempo para o conhecimento, para a formação, para a oração, se tornam influenciadores. Pessoas que ensinam os outros a fazer o bem, ensinam os outros a como meditar a palavra, a como ouvir a voz de Deus, a como resolver
problemas conflituosos. Então a responsabilidade é maior. Por isso Jesus faz essa distinção. Jesus não está ignorando uma parte e acolhendo outra. Jesus está fazendo essa distinção na área da responsabilidade. Quer se tornar meu discípulo? Então precisa sentar e ver o que você pode fazer para estar com a sua vida livre. Você precisa dedicar todo o seu tempo para o discipulado. Agora, quem quer uma coisa e quer ao mesmo tempo outra, acaba vivendo um conflito interior e acaba não fazendo bem nem uma coisa e nem outra. Por isso Jesus dá o exemplo, e aí nós vamos conseguir entender. É como uma pessoa que quer construir uma torre, mas se não senta primeiro para ver quanto que vai custar aquela torre, como vai fazer uma base, como vai projetar aquela torre, não vai conseguir terminar. E aí os outros vão dizer, está vendo? Começou a construir uma torre e não foi capaz de acabar. É assim que nós precisamos nos sentar e refletir a respeito do nosso discipulado. Ou a gente consegue viver exclusivamente para o discipulado, ou vamos continuar sendo evangelizadores nas frentes em que nós estamos vivendo. Você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas redes sociais, nesse trabalho evangelizador. E com esse discipulado, nesse outro tipo de chamado, onde deve haver um desprendimento maior, tem também responsabilidade sobre a nossa formação. Então tudo aquilo, por exemplo, que o padre fala na homilia, é uma responsabilidade muito grande, porque ele está orientando uma comunidade a partir da palavra de Deus. Aquilo que uma irmã também ensina dentro de uma palestra, dentro de uma pregação ou de uma orientação espiritual, é de uma responsabilidade muito grande. Porque ali está, quem sabe, a opinião para algumas questões da família, algumas opiniões sobre a vivência pessoal, até na conversão pessoal. Então a responsabilidade é muito maior. E eu gostaria que você pensasse também um pouco sobre isso. De que forma você está sendo um evangelizador? Você consegue viver plenamente o seu chamado, como esses discípulos que deixam tudo? Ou você consegue ser um evangelizador a partir dessa convivência, desta formação familiar, não excluindo a sua responsabilidade de evangelizador e evangelizadora, mas dentro dessa realidade, você está conseguindo evangelizar? Deixe aqui também no comentário a sua reflexão, a sua prece, o seu pedido de oração, para que nós possamos crescer como irmãos e irmãs. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a intercessão de São José sobre as nossas vidas e também de São Martinho de Lima. Rogai por nós. Grande abraço e até o próximo programa.